Fala, piazada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Melhor Volta. E como vocês já sabem, todo começo de episódio, a gente sempre faz um agradecimento aos nossos patrocinadores e mostra o quanto eles apoiam o automobilismo e apoiam o Melhor Volta. E eu vou começar com a Digicast, esse estúdio fantástico onde a gente grava o Melhor Volta. Se você tem um podcast, está com uma ideia de um podcast, coloca essa ideia no papel, traz aqui para o Thiago. O Thiago vai desenvolver a ideia com você e você vai ter o seu podcast. Não perca tempo. Os podcasts estão pipocando por aí e talvez o seu seja o próximo. Então, vem para a Digicast. Quero também agradecer um grande apoiador meu, que é o Kart GT Pinhais. Se você tem vontade de começar no automobilismo, comece pelo kart. Comece brincando, comece se desenvolvendo. Fala lá com o meu amigo Rafael. Ele vai abrir um espaço bacana para você, para sua turma, para você poder brincar de kart, né? E começar a entrar no mundo do automobilismo. Tenho certeza que é diversão garantida. E ele vai achar um horário que seja da conveniência de vocês. Falando em conveniência, Rede Salvaro, abastecimento com combustíveis de qualidade, troca de óleo e check-up gratuito de 15 itens. Lojas de conveniência própria e franqueadas da AMPM. São 33 unidades em todo o Paraná. Baixe agora o app da Rede Salvaro. Lá você vai encontrar rotas para todas as unidades, controle de abastecimento, cashback, descontos exclusivos. Entre no app, gere seu código de desconto na hora. Rede Salvaro, tudo que você precisa, você encontra aqui. Quero também agradecer a Drax Sports, integrante do grupo Drax, conecta empresas a pilotos e atletas, estabelecendo parcerias estratégicas no cenário esportivo, com sólida expertise em gestão de carreiras. A empresa tem como propósito fomentar negócios, concretizar sonhos e proporcionar experiências marcantes e momentos inesquecíveis. São desde 2012 gerenciando carreiras e ligando empresas. E para você que também quer ter a oportunidade de ter o nome da sua empresa ou o seu nome junto do Melhor Volta, então procura ali, se inscreve primeiro no canal do Melhor Volta, lá no link da bio tem um contato para o nosso setor comercial e lá você vai ter todas as informações de como é que você pode fazer parte dos patrocinadores, dos apoiadores do Melhor Volta. Então, dito isso, feito aquilo, Tiagão, rola a vinheta e vamos começar. Fala, piazada, então estamos começando mais um episódio. E esse episódio, na verdade, para mim, ele é especial porque ele ficou agendado para o ano passado. Eu queria ter feito uma homenagem para o Dia dos Pais, né? A gente tem tantos pilotos aí em que o pai é piloto, o filho também é piloto. E eu gostaria de ter trazido essa dupla aqui já para o programa. E deu certo agora no comecinho do ano. Então eu tenho assim a honra de receber Newton Rossoni e Matheus Rossoni. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Luiz. Muito feliz de estar aqui com você. Já era pra gente ter tido essa conversa ano passado, né? Acabou não dando certo. Mas é sempre um prazer estar aqui pra gente conversar, falar de automobilismo, que a gente é apaixonado, né? Não, e o bacana é que, assim, ano passado era uma condição e do ano passado pra cá tem um monte de novidades, né? Então, tem muito assunto pra gente conversar. E eu já vou dizendo assim, contando um pouquinho da história, né? Então, quem tá aí e acompanha os nossos episódios, sabe que lá no episódio 0, eu entrevistei o Dave Chris e logo no final de semana seguinte eu fui pro kartódromo acompanhar o Dave Chris numa narração lá das 100 voltas do Sternac e lá o Dave Chris me apresentou o Newton Rossoni e naquele dia já me apresentou o Matheus também, que tava lá correndo as 100 voltas e aí eu vi assim quanto que é bacana ter o envolvimento da família,
eu vi pai, filho, todo mundo andando, correndo, dividindo ali a mesma paixão, na verdade, né? Mas... E a partir dali eu falei, bom, vamos começar a acompanhar. Daí encontra lá em Londrina, encontra em Cascavel, encontra agora na abertura lá na Gold em São Paulo. E como é que é, primeiro assim, vamos responder. Como é que é pra você, Rossani, ver o teu filho, primeiro te acompanhando, começando a correr? Como é que foi ver o Mateuzinho correndo, né? A história dele, como é que foi? Olha, Luiz, eu vou te dizer que foi muito acima das minhas expectativas. Eu, como todo bom piloto, vim de um pai apaixonado por automobilismo, que nos anos 70 foi assistir Fórmula 1 em Interlagos, nos anos 80 me levou pequenininho para assistir Fórmula 1 em Jacarepaguá, e sempre assistimos juntos, gostamos muito, mas meu pai nunca foi piloto. Meu pai tinha os carros modificados, ele é original de Campo Largo, que é uma cidade apaixonada por carros, é uma coisa que não é muito conhecida, mas a cidade de Campo Largo é uma cidade onde tem muito carro rebaixado, carro preparado, oficinas de preparação. Então meu pai sempre teve essa paixão por velocidade. E isso acabou me levando para o automobilismo. Mas como meu pai não tinha envolvimento no automobilismo, meu início foi muito solitário, digamos assim, porque eu não tinha um pai piloto que sabia chegar lá, ó, faça isso, faça aquilo. Foi tudo aprendendo à medida que eu fui fazendo e experimentando, né? Então, quando o Matheus chegou e demonstrou esse interesse pelo automobilismo, eu fiquei meio, né, assim, será que vai ser legal? Como vai ser? Que idade ele tinha? Tinha 11 anos, quando ele andou a primeira vez. O Matheus, ele começou na natação, na verdade, porque eu tive um tempo que eu fiquei fora do automobilismo, né? Então, ele começou na natação, foi multicampeão de natação, esse é um fato que muita gente não sabe também, ganhou mais de 10 medalhas de ouro no Paranaense, foi vice-campeão sul-brasileiro, e aí veio a pandemia. E ali ficou um ano praticamente sem treinar, né, por causa da pandemia. E nesse momento eu trouxe ele pro kart e a gente começou a se envolver. E a primeira vez que ele sentou no kart e deu a primeira volta dele, foi no Raceland, ali no antigo Raceland, né? Tava eu e o Paulinho Rossetti, meu amigo de infância, começamos a correr junto com 9 anos, na grade, e ele veio acelerando tudo e entrou na 1 ali do Raceland, de lado com o kart, e a gente falou, eu olhei assim, o Paulinho ele olhou pra mim e falou, cara, esse é diferenciado. E já passou essa impressão muito boa, o que é uma das coisas mais difíceis do automobilismo? É a coragem, é aquela, né, de vir a 200 por hora e você falar vai fazer e fazer. E isso de cara ficou claro que teve. Então, gerou uma expectativa muito legal. E aí a gente começou a trabalhar. A vantagem que eu digo que ele tem hoje, que eu não tive, como eu falei, quando eu comecei, eu não tinha referência nenhuma. A gente estava agora discutindo, né, que a gente vai ir para uma pista nova agora na Gold em Brotas. No meu tempo, eu olhava um mapinha impresso para tentar entender para onde vir. Agora olha no simulador, né? Agora, se é uma pista nova, já tem a pista em simulador, a gente já está marcando para ele fazer um treino no simulador, para ir andar na pista, chegar e já ter essa experiência de conhecer a pista, né? Então, eu consegui passar muito dessa experiência para ele. E muito mérito dele, sem dúvida, ele me escutou e vem numa crescente, um desenvolvimento muito legal. E isso tem sido, sem sombra de dúvida, tão prazeroso quanto a minha própria carreira como piloto. Pra você ter uma ideia, tem dias que eu vou pra pista treinar com ele, eu chego lá e eu fico dando atenção e trabalhando e desenvolvendo, pilotagem Você técnica. nem anda. Eu vou andar às 5 da tarde. Saio do 10 voltinhas e tá tudo certo. E tão prazeroso tem sido trabalhar com ele. Especialmente pela dedicação dele, pela vontade dele, que tudo isso tem mostrado grandes resultados na pista. Nesse momento, assim, existe até um grande mérito teu de você saber separar o que é pai e o que é coach. Com certeza. Né? Olhar diferente, né? Assim, aquele olhar de ver o filho conquistando aquilo, mas olhar do coach e dizer assim, aqui precisa melhorar, aqui... Senão fica aquele olhar de encantamento o tempo todo e não é assim, né? Tem coisas para corrigir. Mas você falou uma frase, e esses dias eu usei essa frase. Eu estava num kartódromo e eu encontrei lá um menino que eu acho sensacional. Vai dar trabalho para vocês aí também, o Brian. E a mãe dele vem me falar assim, ai, porque eu tenho medo que o Brian se machuque. Eu falei assim, então fica, esse medo é seu, né? Não é dele. Ele é um menino que ele é destemido, ele não tem o medo, né? Ele tem justamente o contrário, coragem de fazer, né? Claro. E aí você rompe muita coisa, né? Nós já vamos chegar em você, Matheus. Aguenta as pontas que nós já vamos chegar lá. E aí ele vem, faz a carreira, começa andando de kart agora, 2011. Não, Matheus, 2021, 2020. 2020, exato. E aí a gente
começou, ele vem demonstrando um desenvolvimento muito grande, né? Em 23 ele já foi campeão paranaense na pista, acabou perdendo o título por um bico desarmado, que é algo que eu odeio do automobilismo atual, mas ganhou na pista, numa situação adversa, em chuva. Ano passado foi pole do Paranaense, ganhou a Copa Osternac, ganhou a 100 voltas do Osternac, quer dizer, veio tendo muito sucesso. Me dá uma luz agora e me dá Claro. uma luz pro pessoal que tá assistindo a gente. Claro. Matheus, não se assuste. Toda vez que eu aponto para lá, ó, tem uma câmera atrás de você, que é o público que está assistindo a gente, tá? Então não fique com medo. Tem ninguém nas tuas costas. O que é um bico desarmado? Então, no automobilismo, no kart principalmente, havia muito problema de fiscalização de contato, né, entre os karts. Aham. Então, o que se desenvolveu na Europa foi um bico que, quando você encosta no kart da frente, o bico ele retrai, ele entra para dentro. Tá. E aí, quando ocorre do bico desarmado dessa forma, né, há uma punição de 5 segundos. Tá. Nesse caso Então específico... significa que você tocou em alguém na traseira. Perfeito, e foi o que Tá. aconteceu. Porém, aí é que entram as injustiças, né? Por isso que eu não gosto tanto desse bico. Nesse caso específico do Paranaense, pra você ter uma ideia, esse toque que o Matheus deu foi um toque super leve no adversário, o adversário não perdeu nada e foi feito de propósito pelo adversário. A gente tem as imagens do menino vindo, freando de propósito pro Matheus, sabia que o Matheus vinha mais rápido, para criar esse contato e haver o desarme. Então, sabe, é bem frustrante. No meu tempo era o Raceland. Certo. E você pagava o bico quando o bico soltava lá no Raceland. Não sei se você lembra dessa época. Sim, sim. Que ele só tinha aquela pinça na frente. Sim. Você às vezes dava um toque, às vezes na própria zebra. Sim. Pegava mais alto, o bico, pum, saía voando. Sim. Daí, ou se no final da prova o bico tivesse inteiro, você não pagava nada. Agora, às vezes fazia uma trinca, às vezes quebrava o suporte, daí você tinha que pagar o bico além da tua hora ali. Isso aí. Você falar de regulamento é sempre muito complicado, né? Sempre, com certeza. Você tem pontos que você concorda, talvez tem pontos que você discorde. Essa questão então eu vou frear deliberadamente para o outro bater e daí ser punido e aí perder 5 segundos. Aí também tem que ter... você tem que ter uma ferramenta para saber se esse toque aconteceu. Tem que ter uma ferramenta para saber se esse toque foi voluntário ou se foi o contrário. Porque, né, nem sempre quem bate na traseira é culpado. Perfeito. Né? E eu acho que quando se criou esse bico, queira ou não, ainda foram já, eu diria, uns 7, 8 anos, a parte de imagens ainda estava muito aquém do que é hoje. Sim. Hoje em dia, a gente tem as transmissões, você vai para um brasileiro de kart, por exemplo, tem 40 câmeras na pista. Não tem um lugar da pista que não esteja sendo filmado. Então já acho que já ficou obsoleto. Eu acho que com imagens, hoje em dia, a gente consegue identificar tudo isso. Mas, independente de qualquer coisa, como você disse, é regulamento, a gente segue, a gente acata, claro, né? Claro, isso. Mas eu sou um cara que eu sou muito envolvido no automobilismo, né? Somos apaixonados por automobilismo. Então, essa parte que a gente estava falando da relação pai e filho, a gente treina toda semana no Osternac junto, a gente corre na Gold de carro junto, a gente treina no simulador junto, a gente assiste os campeonatos europeus e mundiais de kart junto, Fórmula 1, todos os campeonatos Stock Car, tudo que tem de automobilismo, a gente está sempre assistindo com um olhar crítico de tá vendo isso? Isso é bom. Tá vendo isso? Isso é ruim. E o Matheus fez a estreia dele, né? A gente vai falar em breve agora na Gold Turismo 2 semanas atrás. E eu acho que grande parte do sucesso que ele teve foi por todo esse treinamento que a gente teve, muitas vezes fora da pista. Das conversas. Com certeza. Do entender o que é certo, o que é errado, entender técnica de pilotagem. Isso é uma coisa que eu acho que é muito perdido no automobilismo. Uma coisa como eu acabei tendo carreira no exterior e tive oportunidades muito boas, foi algo que eu sempre levei muito a sério, sempre estudei muito técnica de pilotagem. E muitas vezes os pilotos, que nem eu, quando eu comecei, eu ia no puro talento. Ia, né, no que eu achava que era certo. No feeling, né? No feeling, perfeito. E eu sinto que muitos pilotos até hoje são assim. Já para o Matheus, eu estou conseguindo passar para ele um estilo de pilotagem dentro da técnica correta, dentro da técnica de frenagem, por exemplo, é algo que ninguém nem pensa. Tudo começa na frenagem. Se você frear errado, não tem chance de fazer a curva o mais rápido possível. Então, técnica de frenagem, técnica de troca de marcha, redução, aceleração, volante. Volante é algo... Eu faço muito coach, né, de kart, né? O que eu mais pego é volante. Quanto virar, a hora que virar, como virar. O volante é um freio também, né? Então, tudo isso a gente foi podendo passar para o Matheus e, no final das contas, vem demonstrando um grande resultado. Isso me enche de orgulho como pai. Legal. E assim, o fato de você ter um vocabulário próprio, porque você fez isso, você tem o feeling da corrida, né? Do que você foi aprendendo fazendo. Sim. Né?
e você criar um vocabulário para que ele possa vivenciar isso, entender isso sem ter vivenciado isso enriquece a visão dele sobre o automobilismo, e quando aquilo acontece, ele está preparado para acontecer. Né? Coisa que você foi descobrindo como fazer. Ele não, ele está entendendo como é que faz, porque ele tem referências, né? E lógico, ele tem a tocada dele, né? Mas ele tem a partir de algum ponto para poder variar a tocada dele. Perfeito, eu acho que cada um tem seu estilo, sua técnica, isso é absolutamente natural, mas a técnica de pilotagem se encaixa em qualquer estilo, né? Então, sim, claro. tudo isso é muito positivo. Né? E como a gente vinha comentando no pré-show, né? O sonho de todo pai é ter um filho piloto. Agora, quando você analisa, né, a história, você vê que são muito poucos pais pilotos que conseguiram ter um filho piloto de sucesso. Uhum. Porque o automobilismo ele é extremamente complexo. Ele vai Sim. muito além de acelerar, frear e virar um volante, né? Como a gente falou, você precisa ter uma coragem absurda, você precisa ter um feeling de aderência, que é algo que acho que é aí onde mais mora o talento, né, propriamente dito. Que isso é uma coisa que eu não consigo ensinar para ele. Isso é algo que vai ser natural dele. E tem todo esse aspecto de técnica de pilotagem, técnica de ultrapassagem, porque a gente treina muito agressividade, saber quando ser agressivo, saber quando ser defensivo. Então, tudo isso agrega para chegar no ponto de um piloto ser um piloto profissional, como é o objetivo com o Matheus hoje. Legal. Você fez usou agora uma palavra que o sentir o carro, né? A aderência e tal. Sim. Eu me lembro de uma entrevista do Martin Brundle falando do Senna. E ele dizia assim, o Senna tem um dom de sentir o carro, a aderência da pista, muito antes dos outros. Perfeito. Então ele balançava o carro nos treinos, ele sabia onde é que estava mais emborrachado, onde é que não estava, e quando ele vinha para dentro fazer a corrida dele, ou numa ultrapassagem durante a corrida, ele ganhava ali, naquele ponto de aderência, onde ele já tinha mapeado aonde tem borracha, onde não tem, onde tem mais gripe. Ali ele tirava 10 centésimos, 200 milésimos, e assim, no somatório, às vezes dava lá meio segundo, um segundo por volta em cima do segundo, e era um absurdo o que ele fazia, porque ele tinha, além do diferencial que ele fazia de curva, de aceleração em curva, que isso, você pega vários vídeos, ele tem esse diferencial, aquilo que você falou, do frear no lugar certo, do volante no lugar certo, do motor no lugar certo, é um pouquinho em cada volta que no somatório dá um monte de tempo, né? E às vezes o piloto, e eu tive essa experiência esses dias, querendo frear mais dentro da curva, e aí você esparrama mais, e aí você perde mais tempo, e aí a técnica vem justamente para fazer você andar, porque isso aí numa prova, por exemplo, assim, é aquela questão que todo mundo vai acertar. Então, todo mundo que tem um certo nível de pilotagem vai acertar pelo menos a frenagem no ponto certo, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, volante no lugar certo, aceleração no lugar certo, mas aí tem a coragem, tem outros detalhes que vão começar a fazer diferenças pequenas quem está lá na ponta do grid, né? Então, isso é bacana. Perfeito. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo aqui, Nilton, primeiro, assim, eu tô olhando para os dois na bancada e eu não sei dizer de quem que é o privilégio maior. Se é do Matheus, ter o pai como coach e fazendo isso a semana inteira, o dia todo, o final de semana, esse tempo de convivência com a mesma paixão, né? Ou se o privilégio é teu. Entende? Eu tô aqui, eu não sei responder. Né? Olha, nem eu acho que o privilégio é mútuo. Eu acho que o Matheus pode responder isso. Certamente, para mim, ter um filho dando um passo para trás, isso nos aproxima muito. Claro, sem dúvida nenhuma. E isso não tem preço. Né? Você ter um filho parceiro. O Matheus, desde pequenininho, sempre foi muito parceiro. E o automobilismo nos aproximou ainda mais nessa paixão em comum. E é muito legal ver que isso engloba a família toda. Hoje a gente tem não só familiares, como muitos amigos que acompanham muito de perto, viajam com a gente, fazem tudo e vivem esse mundo do automobilismo, né? Isso é contagiante, né? É legal. Eles falam para mim, eles falam, nossa, a gente assiste uma corrida sem ter ninguém para torcer e parece que não tem graça, mas poxa, quando vocês estão correndo, a gente fica louco. É a ideia de ter alguém para torcer, né? Então aproxima todo mundo. Mas, além desse convívio que a gente tem,
é um privilégio absurdo a gente poder compartilhar essa paixão, se divertir. A gente se provoca demais, você não faz ideia. Pegam no meu pé, falam que eu ponho pressão demais nele. Mas, por exemplo, eu tô começando esse ano a Copa Osternac, quando eu já avisei para ele, que por sinal a primeira etapa é esse sábado, que o meu objetivo esse ano é ganhar dele. Então, ele é o atual campeão. Então, esse ano, meu objetivo é derrubar o atual campeão. Então, assim, a gente se põe, brinca muito, troca. Ele me provoca por igual, a gente vai treinar, se puxa, se tenta cada um ser melhor que o outro, e com isso nós dois evoluímos, né? Então, que é um privilégio absurdo. Com toda certeza. Agora eu vou inverter aqui. Matheus, e aí? Como é que foi pra você dizer assim, quero começar a brincar desse negócio de kart aí, de automobilismo? Como é que foi pra você começar a andar e como é que foi pra você ter o teu pai o tempo todo te apoiando, te provocando, te puxando, te empurrando, te ensinando? Como é que foi? Como é que é pra você, né? Como é que é pra você todo esse momento que você vive dentro do automobilismo? Então, falando sobre a pressão, muita gente acha realmente que ele bota muita pressão em mim. Mas... Eu acho pouco, você nem tá chorando ainda, nem tá desesperado. Mas... Às vezes o ciclista chora um pouquinho, mas faz parte. Mas na verdade muita gente não entende, é que desde que eu sou pequeno, como ele falou, eu vim na natação e tem muita pressão em mim desde que eu sou pequeno. Então eu já sou acostumado com isso e isso na verdade me faz bem, me faz querer mais. E eu acho que isso é muito importante. E falando sobre como que é pra mim ter um pai como piloto, e é muito importante pra mim porque ele foi uma estrela, né? Não teve oportunidade, mas acabou não dando certo por condições financeiras e patrocínios. Mas eu tenho muito orgulho de ter ele como pai, porque ele me puxa muito. Ele fala que eu puxo ele, mas na verdade ele me puxa muito. Eu vejo os troféus dele, quando eu vou na casa do meu avô, eu vejo os troféus dele desse tamanho, assim, de Fórmula. E eu falo, um dia eu quero chegar lá. Pode não ser possível, mas eu quero muito um dia chegar lá, não só no Fórmula, se for em qualquer carro, e poder pilotar pelo menos metade do que ele pilota, né? Acho que... Essa é uma pergunta que é muito, muito relevante aqui. Você chegou a andar de Fórmula. Sim, sim. Você andou no Chevrolet, eu lembro de ver você correndo no Chevrolet, e depois? Sim. Eu fui pro exterior, eu fui campeão na Barber Dodge Pro Series nos Estados Unidos, que é o equivalente à Fórmula 3 europeia hoje, né? E cheguei a andar de Indy Lights, cheguei bem próximo da Fórmula Indy. Então, como o Matheus falou, no ano que eu fui para Indy Lights, eu tinha um patrocinador forte que acabou, com as crises do Brasil e tudo, no meio do ano, acabou tendo que cortar. E ali, infelizmente, era um orçamento milionário, né? Que ano foi? 2001. Eu fui campeão em 2000. Quem que tava na Fórmula Indy nessa época? Então, eu corri, tá? Junto comigo, eu corri com o Ryan Hunter-Reay. Perdeu pra mim, né? Bicampeão da Indy 500. Exatamente. Era um grande amigo meu, correu comigo. Corri com o Jeff Simmons, que foi piloto da Fórmula Indy também por muitos anos. Corri com o Townsend Bell, que foi piloto da Fórmula Indy por muitos anos. Corri com o Dan Weldon, né? Falecido, bicampeão da Fórmula Indy também. Mas e quem estava na principal? Na Fórmula Indy nessa época era o Elinho, era o Tony, o Gil Ferran ainda corria. Foi o ano de ouro dos brasileiros na Fórmula Indy, né? E ainda estava o Anser. Quando eu comecei nos Estados Unidos, ainda estava o Emerson correndo. Tive um grande privilégio de estar... As minhas corridas eram sempre preliminares da Fórmula Indy. Então, tive um grande privilégio de estar... conhecer todo... Christian Fittipaldi, conhecer toda essa turma em pessoa, né, ter a oportunidade de conversar com eles, aprender com eles. O Elinho é um cara que me apoiou demais. Quando eu estava no grid ali, pronto para largar, ele vinha dar parabéns, vinha, né, passar boas energias. Cara que eu admiro muito, não só como piloto, como pessoa. Eu tenho assim, eu sempre acompanhei o automobilismo, a Fórmula 1, claro, mas a Stock no Brasil e a Indy, né, nos Estados Unidos. E tinha um carinho muito grande de assistir o Raul Boesel andar. Perfeito. Grande piloto do Brasil que não dá o seu mérito verdadeiro, justo. Não, e assim, eu conversei com ele em Cascavel. Cascavel de Ouro, ele estava lá. Fiz o contato também para ele poder vir para cá, porque assim, a história dele dentro do automobilismo, ela é gigantesca. Gigante, né? Sim, grande piloto. Protótipo, andou campeão assim, mundial de turismo. Campeão mundial de turismo, exatamente. Sim. E assim, o próprio Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin também corria nessa época. Sim, também. Teve lá a sua experiência na Fórmula 1, né? Sim. Na Lethal House, e depois foi lá para Indy.
E fez, assim, belíssimas Com participações. certeza. Mas eu tenho, de fato, um carinho especial, não conheço, e tenho, assim, a pretensão de conhecer, pelo Elinho e pelo Tony. Sim. Tenho, assim, um carinho de vê-los, falar, conversar. Um outro cara que eu gostava muito de assistir correr, o André Ribeiro. Grande André Ribeiro. Sim, André sim. Ribeiro, nossa... Também estava... Oval, assim, pra mim, tirando depois do Elinho, né? Uhum. O Elinho é um dos maiores pilotos de oval, André Ribeiro. Sim. Michigan era o parquinho dele, porque assim, ia andar em Michigan, podia saber que ele ia disputar as cabeças. Perfeito. Tive o privilégio de acompanhar ao vivo no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, a vitória dele no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula Indy, né? E dar os parabéns para ele em pessoa. Grande piloto em oval. O Elinho não tem nem o que falar, né? Não. É um dos melhores de oval da história do mundo, né? Não do E Brasil. né? Assim, e é um carisma, porque o americano é apaixonado por ele. Ah, totalmente. Quando ele, assim, termina uma corrida e vai lá pra grade, é ovacionado, assim, talvez ele não recebesse esse tipo de homenagem no Brasil. Concordo. Mas nos Estados Unidos, primeiro que o americano é apaixonado por aquele tipo de corrida, né? Oval, tanto ali, tanto na Indy quanto na NASCAR, né? Sim. São apaixonados. Mas dessa época, assim, você de fato, você vivenciou a época de ouro do Brasil na Indy. Dentro dos autódromos, né? É um privilégio absurdo. E conversando com essas pessoas, outro que também estava em ascendência na época, quando eu corria na Barber Dodge, ele estava na Indy Lights, posteriormente para a Fórmula Indy, que também é, na minha opinião, um dos grandes pilotos do Brasil, é o Cristiano da Mata. Ah, sim. O qual fui muito amigo do pai dele também. E... como eu falei, grande privilégio de estar envolvido com eles. E um detalhe importante sobre o oval, uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, eu andei de Indy Lights em oval, chegando a 330 km por hora e fazendo curvas a 280, 290. Você vê no onboard, vê o carro andando, parece que o carro tá grudadinho no chão, redondinho e fácil. Cara, você entra na curva a 300 por hora, o carro escorregando nas quatro. Não passa esse feeling, as imagens, sabe? É uma das coisas mais loucas que eu já fiz na vida. É absurdamente tenso, difícil, complexo. As imagens não fazem jus a quanto difícil é pilotar um carro no limite no oval. Vou fazer uma pergunta agora que é bem de quem não entende. Mas, por exemplo, eu vejo as imagens, por exemplo, de vocês fazendo o Cascavel de Ouro, quando vocês descem o bacião e apontam e o carro começa a escorregar. É mais ou menos aquela sensação, só que no oval... Perfeito. Não tão extremo, obviamente, né? A tração dianteira, traseira, ela escorrega mais, mas o feeling é muito parecido. De você dá o volante e ele... Sim, a hora que você entra, a traseira escorrega, você endireita o volante, você faz a curva no oval com o volante reto, né? Com o carro, com o feeling de estar escorregando até sair da curva. É algo que... as primeiras vezes que eu andei... Dá um certo medo, né? É óbvio. Tensão. Acabou o dia do treino, eu não conseguia mexer os músculos do pescoço, das costas, tudo. Não só pelo esforço físico, que é absurdo, né? 5 Gs durante as curvas, quanto pela tensão mesmo de pilotar. Não, e assim, você veja, são provas que a gente acompanha, às vezes 3 horas, 4 horas, e vai decidir na última volta, né? E aí você vendo isso aí, 200 voltas... 4 curvas, então são 1000 curvas que você faz, 800 a 1000 curvas que você faz escorregando, e um escorregou demais é muro. É isso aí. Não Perfeito. tem. Ou você escorregou demais, pega o pneu do outro e muro, os dois. A 300 km por hora. 300 por hora. A gente não tá falando a 150, né? A 300. Então as consequências são muito grandes. Mas esse aspecto do escorregar é um negócio que eu até gostaria que você perguntasse pro Matheus, que ele fez o primeiro treino de carro dele uma semana antes da estreia de Interlagos. E foi em Cascavel. E quando eu vi os onboards dele, ele já vinha lá no bacião de lado. E até foi algo que me chamou a atenção. Nós vamos chegar porque quando eu cheguei para ele e conversei, porque eu não sabia nem que ele ia andar. Certo. Daí eu vi o carro lá na Gold, né? A gente vai falar sobre essa categoria. E eu perguntei, cara, como é que foi? Daí alguém me falou, o Leandro, o Deliba me falou. Certo. Matheus andou, tá todo mundo assim, porque ele fez o primeiro tempo. Daí eu peguei e cheguei assim, pô, é mais fácil andar de kart, é mais difícil andar de kart. Ele falou assim, cara, me adaptei. Qual foi a palavra que você falou assim? Me adaptei muito bem ao carro. E aí quando o piloto fala isso, você já sabe que ele dominou o carro. Perfeito. Que agora, assim, é desenvolvimento e tal, mas
o carro não é mais um problema. E o cara faz isso no primeiro treino, aí fica difícil, né? Eu mencionei pra ele, meu primeiro treino de Fórmula Chevrolet eu tomei 10 segundos. Né? Eu tinha 14 anos, claro, era bem jovem, mas eu comecei bem devagar. O primeiro treino dele, largaria entre os 10 na Cascavel de Ouro, o tempo que ele virou. Então, né, foi realmente muito impressionante. Nós vamos falar aqui, e eu vou aproveitar o programa para comentar sobre a Cascavel de Ouro. Né? A gente tem assunto aqui da Cascavel. E eu queria dizer para você que está acompanhando a gente que a Cascavel de Ouro 2025, ela tem a data já marcada, dia 1º de novembro de 2025. E foi um sucesso muito grande, né? Você que teve que fazer a inscrição correndo também, porque a inscrição foi aberta no dia 15 ou 16 de outubro, né? Eu tive aqui semana passada com o seu Edson Massaro, né? Que é o promotor da Cascavel de Ouro. E o Luke Monteiro falou, não, vamos abrir. Daí ele, mas não sei se vão se inscrever já, acabaram de correr e tal. E genialmente, o pedido do Luke, o Dr. Edson Massaro abriu as inscrições e disse que foi surpreendente, porque ele abriu num dia, 2 dias depois, encerraram as 55 vagas. Perfeito. E ficou gente pendurado para fora, ainda que não teve como se inscrever. E com isso, abriu-se a possibilidade de fazer uma Cascavel de Ouro light. Uma Cascavel de Ouro com pneu aro 13, da mesma configuração que o pessoal anda na light da Gold Turismo, e que anda na terra, né? Possibilidade de você poder se inscrever. Então, ainda dá tempo de você se inscrever para a Cascavel de Ouro light. Então, procura as informações lá no site da Cascavel de Ouro. Tem informações lá para você que quer ainda se inscrever. E com isso, 6 pilotos que eram da Light, que estavam inscritos na Cascavel de Ouro, eles foram tirados, né? Então, para criar uma categoria nova. E em menos de um dia, aquelas 6 vagas da Cascavel de Ouro já fecharam, né? Então, foi um sucesso tremendo. E tá aqui o nosso vice-campeão do ano passado por detalhes, né? Por um pouquinho não foram campeões, você e o Xande Bastos. Sim. Que eu tava lá, acompanhei a Cascavel. E foi uma corrida, para mim, assim, muito, muito interessante. Ela ficou uma prova belíssima, noturna, bonita de fotografar, de filmar. Clima fantástico, né? Clima fantástico. A gente comentou isso no episódio passado com o seu Edson. Uma prova que Cascavel é quente nessa época. Então, fazendo a prova no período noturno, então a temperatura dos carros, da pista, tudo menor, então teve muito menos quebra de motor e tudo mais. Assim, para mim, que ainda não corro, foi sensacional, e pelo jeito para os pilotos também foi, né? Empolgante, uma prova divertida, semana de treino. E aí, como é que foi participar? Bom, não sei quantas você já participou, mas quem fecha a volta, aquela Cascavel de Ouro foi o Xande. Sim. Mas você entregou o carro dele para ele em condições ali de disputar. Perfeito. Com uma dupla que também é outra dupla fortíssima, né? Bagna Bosco e o Juninho Berlanda. Perfeito. Então, Sim. assim, o automobilismo do Paraná realmente é muito forte, muito representativo em todas as categorias que anda, né? Não, sem dúvida. O automobilismo paranaense sempre foi muito forte, né? Você mencionou Raul Boesel, Maurício Gugelmin, Henrique Bernoldi, entre vários, Augusto Farfus, entre vários outros. Tarso Marques, Thiago. Perfeito. Então, o automobilismo paranaense sempre foi muito forte, até por todas as pistas de kart que temos, de carro que temos, né? Mas falando especificamente da Cascavel de Ouro, a gente recentemente esteve lá na Gold em Interlagos junto com a 1000 Milhas, e no meu ver a Cascavel de Ouro não deveu nada para 1000 Milhas. Eu acho que foi um evento com um peso absurdo, sabe? Nós como pilotos, a gente sente a importância da corrida por aquela pressão pré-corrida, por todo o peso das pessoas assistindo, você sente o clima no box, e assim, todo mundo queria muito ganhar essa Cascavel de Ouro. Então, eu acho que o sucesso das inscrições vem muito da qualidade que o evento foi.
Hoje não há piloto que não queira. Inclusive, né, tivemos vários pilotos da Porsche Cup, de várias outras categorias, e para esse ano a tendência é ver ainda mais pilotos Stock Car e de outras categorias, porque foi um buchicho absurdo, né? Inclusive, o Augusto Farfus correu comigo de kart por muitos anos, são muito amigos, e ele era para ter corrido, né? Exatamente. E esse ano, se ele estiver assistindo, fica aqui o convite. Faço questão de, depois de 30 anos, a gente correr junto a Cascavel de Ouro, e ele se prepara, que não pode enviar para ele, não. Então, olha só, o Edson Massara conversando comigo, primeiro, assim, só elogios para a organização dele, né, do look, tudo. Imagens lindíssimas. Quem não acompanhou e não sabe o que é Cascavel de Ouro, digita lá, vê a prova do ano passado. É sensacional. O evento todo é sensacional. E qual que é a diferença que eu vejo? Lógico, a 1000 milhas, uma prova lindíssima também, muitos pilotos. Só que o que ela tem? Ela tem ali, são 15 categorias. Sim. E aí você tem lá, às vezes 4 carros numa categoria, 5 na outra, 3 na outra, 2 na outra, 5. Então você tem várias categorias. Sim. Na Cascavel de Ouro você tem uma só. É isso aí, todo mundo competindo todo mundo igual. Todo mundo. Perfeito. É todo mundo igual, carro Sim. igual, preparação igual. Sim. E nesse aspecto, quando você vai assim, é só a diferença de ajustezinho aqui e do braço, putz, o troço fica muito mais pegado, né? Concordo. Então assim, que eu lembro ali de pilotos ali virando muito forte. Lógico, tem as infelicidades de quebra, por exemplo, o Lorenzo andando muito forte. Sempre forte Cascavel. Com o Vitor Gens. Sim. Então era assim, era outra dupla que se não tivesse quebrado, teve um problema, acho que de suspensão, ia estar disputando com vocês a ponta da prova. Sempre tivemos essas expectativas. Né? Sim. Então tinha lá Christian Fittipaldi andando. Sim. E aí todo mundo falou, nossa, o Christian vai andar, tal. E aí o cara chega lá e ele vê que não é assim. Que tá andando lá, tá andando bem, andando em 26º, andando em 27º. E ele, Vitor Meira, Sim. o Edson Massaro falou assim, não, o Farfus viria, porque quem acompanha os podcasts, então viu o Christian perguntando no podcast Pelas Pistas, sim. né? Perguntando assim, qual prova no Brasil que você gostaria de correr e tal. Daí o Christian falou assim, cara, eu tenho o sonho de correr a Cascavel de Ouro. E aí o Farfus, cara, eu também, vamos andar junto e tal. E aí eles realmente montaram, né? Se organizaram para andar. Só que o Farfus tinha a prova de Macau, da BMW, e a BMW escalou o Farfus. Sim. Para correr em Macau, e era no outro final de semana. Sim. E os treinos começariam, se eu não me engano, na quarta ou na quinta. Sim. E ele não teria tempo hábil de sair de Cascavel de tarde para ir para São Paulo para poder estar quarta-feira em Macau. Perfeito. O que o Edson Massaro me antecipou, e talvez isso aconteça, é que o próprio Farfus comunicou ele que assim, cara, eles marcaram de novo Macau na semana seguinte. Só que dessa vez eu vou para Cascavel. Ele tá arrumando já um esquema lá para nem que nem que ele saia de avião particular do domingo lá depois da prova, porque a prova acaba à noite, ele sai de madrugada ainda, para estar em São Paulo, para poder viajar para Macau, para poder cumprir a palavra de andar e sem dúvida ele tem vontade também, né? Claro. Outro que andou bem e assim eu fiquei bastante surpreso, eu comentei isso no podcast. Foi o Caio Castro, Sim. Né? Que é um piloto hoje que a gente tem sempre aquela ideia do que era um ator, não sei o quê. Não, o cara há anos que ele tá ali dentro do automobilismo, no kart, tem equipe da Porsche, ganhou prova. Hoje vai correr na Europa esse ano de Ligier. Quando abriu a inscrição, ele foi o primeiro Sim. a se inscrever. Sim. Quer dizer, curtiu o evento. Curtiu, né? O evento. Então, assim, não é um cara Sim. que... o cara podia fazer outra coisa, não. Mas ele gostou tanto do evento que ele já se inscreveu. E isso traz um respaldo de que a prova, ela realmente achou uma receita interessante. Com certeza. Uma receita que fala assim, cara, eu quero correr de novo, cara. É isso aí. Isso eu não quero deixar de participar. E quem eu puder falar, eu vou levar, né? Com certeza. E como você falou, é um evento que está se tornando importante no cenário automobilístico brasileiro. Pergunta pro Matheus se ele quer correr esse ano Cascavel de Ouro. Nem precisa perguntar. Só um pouco, só. Imagina o que ele sentiu, né? Vendo o pai lá disputando e tudo mais, né?
chegando tão perto da vitória ali. Eu quero correr de carro desde que o Autódromo de Curitiba existia e ele andava com o gol bola. Nessa você já se lascou, porque a gente não tem mais o Autódromo de Curitiba, infelizmente. Que Mas tristeza, nós vamos... né? Eu acho que a gente vai, uma hora ou outra, a gente vai achar um caminho aí, porque não pode, cara. Não pode Curitiba ficar sem o autódromo. É uma tragédia. Porque assim, pro automobilismo do Paraná, com tudo isso que a gente já falou aqui, e o Melhor Volta, ele é um podcast que ele tem, assim, defende a bandeira do piloto paranaense, de Curitiba, mas do Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, mas a gente não pode ficar sem o autódromo. Não por conta dos pilotos, mas tem equipes de todo tipo de categoria aqui, nós temos empresas que gostariam de investir no automobilismo daqui, e basta ter o espaço. Eu acho que se a gente tiver espaço, a iniciativa privada dá conta do resto. Com certeza. E há uma demanda muito forte para o autódromo, não só para o automobilismo, mas para as montadoras, que o Paraná é muito forte também com as montadoras. Para teste, para eventos, sim, grandes eventos que você pode fazer. Então, assim, tem que conversar e achar uma solução para isso. Isso aí. Você anda esse ano ainda, você andou ano passado na Gol de Turismo, só na Gol de Turismo? Sim, ano passado só na Gold. O que aconteceu? Né? Quando eu voltei para o automobilismo, eu voltei para correr o regional de marcas em Curitiba. Mas eu sempre fui um piloto de brasileiro. Corri por todos os brasileiros de kart na minha vida, na minha infância, brasileiro de Fórmula Chevrolet, os campeonatos internacionais. Então eu acabei, né, sendo levado para esse caminho. Então eu acabei indo para Turismo Nacional depois, onde eu tive a felicidade de ser campeão brasileiro com o Fabrício Lansoni. Um ano muito especial para nós dois. Acho que, né, nós dois voltando de um longo tempo parado, poder provar para nós mesmos que a gente ainda tinha habilidade para ser campeão em nível nacional foi muito especial. Sou muito grato ao Fabrício por isso, por ter participado desse ano comigo. Deixar um abraço já, então, antes de você continuar, um abraço pro Lansoni, que foi nosso segundo... o episódio número 1 é com o Lansoni. O episódio 0 é com o Dave Cris, mas o Lansoni veio aqui, deu uma aula de automobilismo aqui também, e eu torço para que ele volte para as pistas, né? Tá fazendo falta já. Com certeza, em breve vai estar com a gente de novo, não tenho dúvida. É um dos melhores pilotos do Brasil e tem que estar nas pistas. Um fato interessante é que o Fabrício é outro que a gente nos conhece do kart desde os 9 anos de idade, né? Então, assim como o Farso, assim como outros, né, que agora estamos todos nos reencontrando nas pistas aí depois de tanto tempo. E ano passado tinha vários projetos para fazer várias coisas, mas infelizmente meu pai acabou sendo diagnosticado com câncer. E aí eu tive que dar uma tirada de pé, infelizmente, por esse motivo, né? A vida, às vezes... Te oferece escolhas para prioridades, Perfeito, né? prioridades, exatamente. Então, acabei fazendo a parceria com o Fabrício, com o Leandro Delibra, que é outro cara maravilhoso que o automobilismo pôs na minha vida. Um grande parceiro, tanto no kart quanto no carro. E um grande amigo pessoal. E acabamos, né, fazendo ali o final do ano da Gol de Turismo para me manter ativo. Afinal de contas, eu já estou com 43 anos. Então, eu sinto que se eu parar agora, vai ser muito difícil conseguir... Tá tudo tranquilo. Eu tô com 49 e quero começar, cara. Fiquei bem sossegado. Tá certo. E aí, esse ano, voltamos aí, fechamos essa parceria novamente para a Gold. Temos algumas ideias, talvez, de fazer MBR, talvez... né, fazer alguma coisa no Turismo Nacional, mas sendo 100% honesto, meu foco agora é esse cara aqui. Então, eu acho que assim, a gente está com um projeto de pôr o Matheus na Stock Car, a gente sabe que isso vai depender do talento dele, dos resultados dele, mas acima de tudo das parcerias que a gente conseguir fechar, né? Então é uma escada difícil, a ideia esse ano para ele é fazer a Gold, fazer a Turismo Nacional ano que vem, a Stock Light, e dar o próximo passo para Stock. Caminho não para o monoposto, caminho já para turismo mesmo. O caminho do monoposto hoje em dia é muito difícil para ser piloto profissional, né? Então a ideia é transformar o Matheus num piloto profissional. E no Brasil hoje, o que a gente tem de oportunidade é a Stock Car. Se for para ir para o exterior, a gente está falando em cifras multimilionárias e é muito difícil. E um funil que você vai chegar lá numa barreira e falar assim, tá, daqui eu vou para onde? Perfeito. Né? Vou pra Indy, vou pra... Porque assim, a gente sabe que a Fórmula 1 ela é um conta-gota que poucos vão chegar lá. Perfeito. Aliás, vários vão chegar lá e poucos vão entrar pra Fórmula 1. E hoje em dia, mais do que nunca, os pilotos já estão sendo selecionados lá no kart na Europa, né? Então as montadoras já pegam os pilotos muito jovens para apoiar, né? Então, você vindo de fora, sem nenhum apoio, conseguir fazer o suficiente num ambiente absurdamente competitivo para ser escolhido por uma dessas montadoras,
é muito difícil. Mas mais difícil do que eu acho que ter o sucesso na pista, eu tive essa experiência de ir para o exterior, encarar o pessoal na casa deles e ter que ter sucesso e conseguir ter sucesso. Mas o lado financeiro, conseguir as parcerias nas cifras necessárias é muito difícil. E hoje eu acho assim, hoje você precisa tanto da cifra quanto do talento do piloto, né? Sem dúvida. Há uns anos atrás, o talento do piloto bastava, porque daí esse talento era tanto que você atraía uma equipe dizendo, olha, a gente tem esse cara aqui, mas vamos arrumar patrocínio para ele. Sim. Hoje, você tem muito talento também, tem muita gente boa, e só que as cifras são cada vez maiores. Astronômicas. Né? Astronômicas. Hoje em dia, para você fazer uma carreira na Europa de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, a gente está falando aí de 7, 8 milhões de euros. Né? Extrapola isso para reais, são 50 milhões de reais. São números absurdos. Eu escutei falar que por exemplo, se fosse pro Drugovich entrar na Aston Martin, né? Uhum. Para começar a conversa, 20 milhões de euros. Aí tem esse que eu não incluí nessa conta, que é a entrada na Fórmula 1 se você não conseguir um convite de uma das montadoras, né? Que realmente é por aí. É muito difícil. Então... E veja, né, o Drugovich, alguém que a gente acompanhou desde o kart, sem sombra de dúvida, tem mais talento do que muita gente que está no grid da Fórmula 1. Sem sombra de dúvida, um dos melhores talentos brasileiros a vir em muito tempo e merecia estar lá dentro pelas habilidades dele. E, infelizmente não tá, né? É só ver os treinos, né? Quando ele faz ali os treinos de sexta-feira, os treinos coletivos, ele tá sempre entre os primeiros, sempre na frente dos pilotos da Aston Martin. Eu não sei o que mais ele precisa fazer para mostrar que merece essa vaga. Precisa ser adotado pelo dono. Não tem outra coisa. Pois é. Porque, infelizmente Só que assim, nós voltamos a falar, é a regra. É o que é o mercado. Sim. Não tem. Mateusão. Já é um... Cara, eu fiquei muito feliz de ver você lá na Gold, na Gold Turismo, lá em São Paulo. De ter visto você andar de kart, a questão de 4, 5 meses atrás, e de repente vem pro carro, tá com que idade? Eu fiz 17 anos, dia 3 de fevereiro. Assim, cada vez mais novos entrando, hoje já tem umas meninas de 14, 15, o maior exemplo que eu tenho é a Bassani, né? A Antonella, grande amiga nossa. De andar na Porsche, entrevistei ela rapidinho lá em Interlagos, lá nas 1000 milhas. Talentosíssima, anda muito forte. Demais. Mas, assim, de ver você... Você falou do Leandro de Liba, vocês dois... Hoje vocês têm parceria em 2 carros, né? Perfeito. Da Gold, né? Sim. Num você corre com o Leandro. Com o Leandro, e no outro o Matheus corre com... Correu com o Osias a primeira etapa. A gente está em negociação para as próximas etapas. Estamos decidindo se a gente vai pôr o Matheus talvez para correr sozinho, se vamos renovar a parceria com o Osias ou com outro piloto. Uhum. Isso ainda está em aberto, está alguns meses até a próxima etapa, mas a ideia é essa. E como é que foi para você tirar a bunda do kart e sentar num Gol? Sonho de andar no Gol bolinha, apesar de não ser mais bolinha, mas de ir para uma pista de carro, andar com outras pessoas que já fazem isso há algum tempo. Como é que foi pra você essa primeira experiência? Cara, foi fantástico, né? Eu ficava babando vendo meu pai andar todos esses anos e fiquei horas no simulador pra treinar em Cascavel e poder estar lá é muito gratificante pra mim. E falando de técnica de pilotagem, meu pai fala desde como frear, como reduzir a hora certa de entrar, o feeling de aderência, tudo. Foi mais fácil pra mim por ele ser o meu coach, né? Com certeza. Então, o tempo que eu virei, pra mim, foi muito, muito gratificante e eu fico muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade. Especialmente estarmos juntos na pista. Né? Com certeza. O coração do pai para um pouco, eu confesso. Eu imagino. Ele falou que eu imagino, cara. Difícil. Eu fico imaginando assim. Quando eu terminei a minha primeira corrida de Interlagos, ele falou que eu não ia mais correr porque ele tava com o coração na boca. Falei, não, chega, não fui feito pra isso. Porque assim, a forma com que você pilotou, e eu tô falando, eu não sou teu pai, não sou teu tio, não sou nada. Mas é de um cara que tá, primeiro assim, dentro da tua idade, acima da média,
de pilotagem e muito audacioso nas ultrapassagens, muito seguro e assim, sem perder muito tempo, mas sem perder muito tempo dentro de escolhas corretas de ultrapassagem, sem ficar assim naquela vai, não vai e se arrisca na curva, risca de bater. Não, o que a gente via era um piloto muito rápido, que dominava a pista e que dominava o carro. Essa é a minha visão de quem está de fora, né? Talvez nesses momentos é que o pai fica sem respirar numa descida do S ali na chegada ali, que chegava babando em todo mundo ali. Mas esquece teu pai agora conversa aqui comigo. Como é que foi para você se sentir dentro do carro e a sensação de pilotar um carro, sair do kart e estar dentro do carro? Como é que você se sentiu vestindo o carro? Cara, na verdade, a transição do kart pro carro, a gente tá falando de 180 quilos para 1.000 quilos quase, né? Então, tá dentro de um carro com uma gaiola é bem diferente. E força G e tudo, por incrível que pareça, o kart cansa muito mais que o carro. Então, consegui andar várias voltas com o carro e cada saída que eu dava eu me sentia mais seguro. Porque na primeira saída, né, vem com o carro traseirão, o kart é pregado no chão. O carro vindo traseiro, daí eu lembrei de toda a aula que ele veio me falando, dá contra terço, acelera, ele vai voltar, né, porque é um carro de tração dianteira e o kart é de tração traseira, então é tudo diferente, mas eu consegui me adaptar muito rápido com o carro e, cara, não quero mais andar de kart. Eu saí da primeira corrida, primeiro treino, falei, não quero mais andar de kart, só quero andar de carro, porque foi fantástico, sério. Que legal, muito cara. Isso é um depoimento de quem se apaixonou à primeira vista pelo carro. Perfeito. A gente conversa muito sobre isso, que se você analisar os pilotos de sucesso no kart europeu e mundial, é com grande frequência que os pilotos dominam o kart e vão para o carro e não se adaptam. É muito diferente. É muito diferente. Inclusive no Brasil, vários dos grandes pilotos de kart acabaram tentando carreiras no carro e não se adaptando. Então, essa era uma grande preocupação na cabeça dele, porque eu sempre falei, cara, é assim, é muito de você. Ou vai dar certo ou não vai, né? E ele mexeu o carro, e a tendência do piloto de kart é tentar um carro que tenha tração traseira. Perfeito. Sim. Eu falei, semana passada eu tive, assim, a grande oportunidade de conversar na sequência, no mesmo dia. Foi muito legal, porque eu consegui gravar 2 entrevistas na sequência. Eu gravei com o Edson Massaro, né, na primeira. E eu gravei com o Thiago Marques na segunda. Legal. Que é o proprietário da NASCAR Brasil. 2 grandes personalidades do automobilismo brasileiro. E aí o Thiago me falando justamente sobre a questão da lacuna que existia no Brasil do kart para estoque, sem ter uma categoria intermediária, tirando a Stock Light, de tração traseira. Com um carro, basicamente um piloto dentro de um monoposto coberto, né? Porque ele está centralizado dentro do carro e tal. Sim. E aí a categoria cresceu tanto que, obviamente, ela se torna não só mais uma categoria de entrada e que media, né, do kart para o Stock Car, mas hoje ela surge como uma categoria final já. Sim. De pilotos de turismo. Isso amplia o leque de meninos, né, que chegam numa categoria, vai para turismo nacional, Stock Car Light, ou já vai para uma NASCAR AM, Pro-Am, e depois, né, como você tem aí Gabriel Casagrande, ainda no alto nível, tanto em uma quanto em outra. Perfeito. Mas eu vejo assim, primeiro você muito bem já assentado, e é lógico, você fez 4 provas, né? 2, né? 2, dividiu o carro, tá certo. Sim. 2 provas, provavelmente deve andar as outras 2 já sozinho. Bem possível, sim. E aí muda, provavelmente deve fazer aí, como você falou, talvez uma TN, Stock Light, e a gente tem grandes equipes aqui, então eu tô acertando provavelmente meu próximo episódio com um chefe de equipe da Stock Light aqui de Curitiba. Legal. Que tem hoje simplesmente 6 carros dentro do grid. Né? Que legal. E você vê como a gente é forte, né? Nós temos
Uma equipe daqui tem um terço do grid, praticamente, de uma categoria. Perfeito. Né? E aí vai para estoque, eu vejo, assim como eu entrevistei os meninos novos ali, falei com o Enzo Elias, falei com o Batista, com o Felipe. Grande pilotos. Felipe Batista, que ganhou na chuva no sábado a etapa lá de Interlagos. Ganhou em Minas também, né? Menino. Né? Sim, deve ter o quê? 21, 22, 23 anos. Perfeito. Consigo ver você lá. Né? Tem a tua caminhada, mas eu consigo enxergar você lá, como um piloto paranaense de destaque. Assim como a gente vê outros por aí. Mas o caminho eu acho que é esse. O caminho eu acho que mais ou menos já está trilhado, né? Dentro do... E o automobilismo vem com muita força. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sobrinho que joga futebol. Uhum. E ele é muito pequeno. A gente foi bater um papo com um empresário, até para a gente poder entender como é que é esse mundo. E aí o empresário pergunta para o gestor de carreira, fala assim: se você não der certo como jogador de futebol, o que você quer fazer? Não pensei em nada, eu pensei em jogar futebol. É isso aí. Então, assim, não tem outro caminho, né? E eu vejo dessa forma. Diz assim, cara, é isso. Eu quero andar. Né? Quero me divertir, quero fazer isso de forma profissional. Perfeito. Né? Para nós que somos do meio do automobilismo, né, eu sempre falo que a sensação de uma volta de tomada de tempo, onde você leva o carro ao limite em todas as curvas, que por um pouquinho você vai perder o controle, e em disputas, em corridas, as grandes vitórias, as largadas, não tem sentimento igual. É algo... porque toda a emoção que você sente nos outros esportes, com mais o risco necessário que você tem que correr para você conseguir ter sucesso. Então você envolve aí a adrenalina do esporte, da vitória e da derrota, e a adrenalina das grandes atividades de alta adrenalina, né? Pular de paraquedas, claro, né? claro. E tudo isso. Então você mistura esses dois sentimentos e põe num só. Então o automobilismo, eu falo, até uma das coisas que a gente está começando a fazer agora é trazer novos pilotos, né, para o automobilismo. Então eu tenho trazido vários pilotos jovens para pôr no kart, para já tendo essa experiência de fazer escadinha para os que querem tentar ser profissional. O que eu falo para os pais é o seguinte: olha, se prepara, porque a hora que ele der o primeiro passo não vai querer nunca mais fazer nada diferente. Porque em alguns poucos casos acaba assustando e a criança acaba não se interessando, mas eu diria que em 90% dos casos é apaixonante. No primeiro, acho que quem gosta, eu levei esses dias um sobrinho meu, né? E meu irmão, ele fez uma surpresa pra ele, porque ele acho que tá com 9 anos, 10 anos, adora Mario Kart, né? Sim. Videogame e tal. Falei, não, vamos botar você na pista, vou botar você no kart. A gente levou ele lá no kart park com toda a proteção necessária. A primeira pergunta que ele fez quando ele tirou o capacete, ele falou assim: quando é que a gente vem de novo? É isso aí. Pronto, acabou. Já sabe que gostou. Já sabe que gostou. A sensação que é aquilo que ele... E ele já entendeu. A próxima vez, você já vai... Sabe que na próxima vez o tempo já vai cair, já tem um pouquinho mais de audácia, né? É só não deixar o medo entrar, né? Uhum. E você sabe que a coisa vai caminhar. É isso aí. Você falou de emoções, eu vou mexer com emoções de vocês agora. Eu sempre faço no finalzinho do programa essa pergunta. E quero que você rememore todos esses anos de automobilismo aí. Puxe lá no fundo da tua memória, qual foi a tua melhor volta? Olha, tem uma que é muito marcante na minha cabeça, que foi de Fórmula Chevrolet em Brasília, na tomada de tempo. Brasília era uma pista absurdamente abrasiva na época. E a gente usava os pneus Slick Pirelli, que eram super moles. Então, eu saí do box e a gente literalmente ia a 40 por hora, sem aquecer pneu, sem nada. Em Brasília, se não me engano, a pista dá 5 km e alguma coisa. A gente fazia a volta toda a 40 km por hora no quali. Quando a gente vinha na reta oposta antes da zero, só ali a gente acelerava. Porque se você acelerasse antes, já sem pneu. Acabava o pneu no meio da volta. E eu abri essa volta, e a pista de Brasília é uma pista que eu tenho muito carinho, porque era absurdamente desafiadora, né? Eu fico triste também de ver o autódromo lá fechado, sair do esforço do BSB e do pessoal lá de Brasília para reativar o autódromo, eu espero que dê certo. Mas era a pista mais desafiadora do Brasil, no meu ver, junto com Tarumã, né? Com curvas de muita alta velocidade. E eu tava com muita vontade de fazer essa pole lá. Brasília foi uma das primeiras pistas que eu andei, então
E eu abri a volta e eu vim absurdamente passando dos limites. Naquela situação de rolar 10 km por hora mais de velocidade, acelerar e segurar a respiração e torcer para que dê certo. E foi encaixando, e foi encaixando, e foi encaixando, foi encaixando. E o pneu foi se desgastando, né? Foi se desgastando. E quando eu entrei para fazer a última curva na zero, eu vim e entrei de novo, 10 km por hora mais rápido, que eu tinha feito todas as voltas, e o carro veio muito traseiro. É uma situação assim que eu pensei, vou rodar. E dei contra esse terço e segurei e endireitou o carro. O maluco endireitou, o carro perdeu velocidade. E aí eu acelerei absurdamente decepcionado, como se eu tivesse, assim, destruí a melhor volta da minha vida. E eu passei na linha de olho fechado, de tristeza, eu não queria ver o tempo no painel. Eu abri o olho e eu fiz a pole e bati o recorde da pista, errando a zero. Se tivesse feito a zero certo... ali teria sido, assim, uma volta absurda. Eu fui quase um segundo mais rápido que o segundo colocado. Então foi, assim... Eu parei tremendo, sabe? Foi uma volta onde eu me superei absurdamente e apesar desse erro na zero, eu me perdoo porque o resto da volta foi, assim, de outro planeta. Foi muito legal. Cara, que legal. Eu vou te fazer a mesma pergunta, Matheus Rossoni. Qual foi a tua melhor volta e não vale dizer que foi a primeira que você andou de Gol? Não. Já vou... sabe aquele descarte? Essa você já não vai poder falar. É óbvio que nesse momento você vai me dizer que a melhor volta foi a primeira que você fez com o Gol. Tirando essa, qual foi a tua melhor volta? Bom, não tenho muita experiência de carro, mas eu acho que foi a volta que eu virei no treino em Interlagos, que foi uma volta que eu senti muito orgulho, mas eu também errei, porque o nosso Micron, que é onde a gente marca o tempo, tava marcando embaixo, lá no lago. Então, e depois que eu fazia a curva que eu conseguia ver o tempo. E eu vim, né, forçando, não no mesmo limite que o dele, mas próximo, e vim dando meu melhor e tirando tudo que eu achava que dava pra ir, sentindo o carro, sentindo a aderência, e vim, e eu errei a segunda perna do S do Senna. Mas, a hora que eu vim, fiz o lago triste por ter errado o S do Senna, porque eu sabia que seria uma volta muito importante pra mim. Eu vi um tempo 4... Quanto que eu virei? 4-0. 4-0. Foi o primeiro tempo no treino, né? Ficou na minha frente, inclusive. Foi pra mim... Uau! Mas ainda hoje, eu não me perdoo por ter errado. Mas muito feliz pela volta que foi. Eu, abrindo o adendo aqui, vendo de fora... Eu acho que a volta da pole dele do Paranaense Kart ano passado, que também foi muito próximo de bater o recorde da pista de Londrina, eu diria que foi talvez essa eu entendo a importância para ele por ter sido uma primeira volta de carro no limite, mas essa de Londrina de kart, olha, eu fiquei orgulhoso. Tem a pergunta da melhor volta, ela tem a questão assim, não é a melhor volta talvez em termos de não só do tempo ao mais rápido, mas é aquela volta que você entende que você entregou tudo. É isso aí. E que ela te marca emocionalmente aquela volta. Por exemplo, o Dave aqui, quando eu falei pra ele Dave Cris veio a primeira prova, ele chorou, porque ele fala que a melhor volta é sempre a primeira que ele passa, ele diz, eu faço chorando, e a última, porque eu não sei quando é que eu vou andar de novo. É isso aí. Né? E isso mexe com as emoções. No teu caso, é aquela coisa do desafio de fazer e tal. Mas você finalizar um treino e ali receber o abraço ali do teu pai ali de cumprimento, de você ter feito, cara, vai ter sempre um momento de você fazer o melhor, mas naquele momento é o melhor que pôde ser feito. Sim. Né? A entrega, importante é que essa entrega não tenha reserva, né? Que seja sempre plena a cada vez que você vai pra pista. É isso aí. E mesmo que eu saia um pouco chateado, porque eu terminei o lago triste, tipo, brigando comigo. Burro, errou, forçou, não deveria. Mas foi muito legal, foi demais, assim. É aquilo que a gente fala, né? E o Matheus é muito que nem eu nesse aspecto. Quando a gente faz essas voltas especiais, a gente sempre para tremendo. E não é um tremendo... assim, à toa. É um tremendo porque realmente a gente nos levou até o limite. É isso aí. O corpo não aceitava mais que aquilo. Entregou tudo que dava. Exato, exato.
é muito prazeroso. Poder, tipo, tá nessa sensação é a melhor coisa do mundo. Tanto que a gente não consegue ficar sem. Quando a gente foi pras férias, eu falei, nossa, como é que vai ser quando eu voltar a pilotar se eu vou estar no mesmo nível? E a hora que eu voltei, foi um dos melhores dias da minha vida. Essa dúvida constante que nós temos é algo que todo, acho que, piloto de ponta tem. Que não importa o teu último resultado, você tem que se provar de novo na próxima. Na próxima vez você entra na pista, na próxima tomada, na próxima corrida. É algo que a gente tem que continuar sempre trabalhando psicologicamente. E outro aspecto tão difícil do automobilismo, né? O lado psicológico, né? É ter o controle emocional para lidar com tudo isso. Isso é bacana. Nesse momento o microfone fica aberto para vocês terem mandar recado para o pessoal de vocês em casa. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Bom, já que você abriu essa brecha, eu gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, o João Paulo, da BSV Bank, a JMM, do Thiago Vasconcelos, a Mazon Informática, do César Mazon, e do Boa Vista Rastreamento, do Fábio Costa, que são não só nossos amigos, mas fico muito feliz deles estarem investindo em mim, confiando em mim que eu vou entregar um bom resultado, e é um orgulho imenso para mim isso. Legal, bacana. Reitero o que o Matheus disse, o João, o Thiago, o Fabinho e o César são grandes amigos, mas que investirem no Matheus da forma que estão fazendo nesse início de carreira demonstra a confiança que eles têm nele. Então eu sou eternamente grato por eles estarem nos apoiando nesse momento, e tenho certeza que vamos levar esse apoio para muito longe, né? Como a gente disse, no automobilismo, sem isso a gente não consegue ir para frente. E também aproveitar para agradecer minha família, meu pai, minha mãe, a Michelle, que sofre com nós dois, né? Ela nem queria ir para Interlagos, para você ter uma ideia. Tem que ideia. levantar uma estátua para a Michelle. Não, a Michelle é uma pessoa fantástica que nos apoia, abre mão de muita coisa para a gente poder treinar, viajar e estar sempre envolvido no automobilismo. Amo ela de paixão e só tenho agradecimento por tudo. E também minha irmã, que está lá na Polônia, não perde uma corrida, acompanha todas, apaixonada por automobilismo. E então fica aí meu beijo para todos os membros da nossa família. Legal. Queria agradecer demais vocês dois terem vindo aqui. Já era um encontro que já estava programado. Eu queria já ter feito essa entrevista na época do Dia dos Pais. Para mim é relevante que isso seja feito, porque valoriza essa questão dos pais apoiando os filhos e dos filhos dando continuidade ou abraçando a mesma paixão que o pai, né? Agradecer demais a presença de vocês. O Melhor Volta, ele tem esse viés de abrir esse espaço para quem é daqui, para quem quer vir falar, e a gente às vezes não tem espaço fora, né, para falar do automobilismo do Sul, Paranaense, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desejar boa sorte esse ano, né, nas categorias que vocês vão andar, que os projetos de vocês, essa escadinha que você falou, que você consiga dar passos firmes em todos os degraus dessa escada, né, que você tenha uma carreira brilhante pela frente e que você continue apoiando e se orgulhando desse menino, e você também continue andando, que você está muito novo para largar, tá bom? Não, eu tenho como objetivo ainda ser campeão esse ano da Gold. A gente está sempre ativo, acho que ainda tem lenha para queimar, mas como eu disse, cada vez me orgulho mais de estar aqui apoiando ele, vendo a carreira dele. Para os pais, pilotos ou não, que gostem de automobilismo, queiram ver seus filhos no automobilismo, eu apoio 100%, é absurdamente gratificante. E o esporte como um todo, né, deixa os filhos, ensina muitas lições importantes, afasta de drogas, bebidas e um monte de coisas negativas. Então, os que pensam nisso, eu tenho todo o meu apoio. E podem contar comigo. Eu passo meu Instagram para quem quiser, @NewtonRossoni, entrar em contato, e eu vou dar todo o apoio que eu puder para terem sucesso. Legal, muito obrigado. E para você que ficou até agora acompanhando essa entrevista sensacional com Newton Rossoni e Matheus Rossoni, talentos aí do automobilismo paranaense. Então, não perde tempo. Então, já segue lá Newton Rossoni, no Instagram dele, vai aparecer aqui. Segue também o Instagram do Matheus, né? Dá o apoio, dá a curtida para ele lá. Já se inscreve aqui no Instagram do Melhor Volta. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, com quem você gosta.
E nos vemos no próximo episódio. Até lá!